pessoal! Hoje a gente vai começar um novo módulo das nossas aulas, que é o módulo de identidade visual. Bom, o que é essa tal identidade visual, né, que eu vou falar tanto para vocês agora? Antigamente, na profissão do design, a gente chamava de identidade visual o que era conhecido como logotipo, né? Também foi conhecido como logomarca. Cada pessoa falava de um jeito. Bom, o que estava se falando muito até um tempinho atrás era logo, né? Eu vou criar um logo, vou criar um logo. Não, hoje em dia a profissão foi regulamentada e os termos foram todos padronizados, né? O que antes a gente chamava de logo, nada mais é o que hoje a gente chama de identidade visual empresarial ou identidade visual. Por que identidade visual? Porque ela vai englobar não só aquele pictograma que acompanha, né, a marca da empresa, ou então que representa a empresa. Ela vai acompanhar tudo. Ela vai acompanhar desde esse pictograma, né, que antigamente era o logo, que hoje em dia a gente tem, por exemplo, esse aqui que eu fiz para vocês, ou então ela vai acompanhar também a parte toda de identidade visual de uma empresa, que compreende tudo, desde esse pictograma que representa a marca, até a papelaria, até desenvolvimento de cartão de visitas, banner, folder, de repente você tem um site, você tem toda uma padronização do material daquela empresa. Isso é uma identidade visual. Bom, eu falei bastante logo para vocês nas aulas, mas porque assim, como a gente está conversando aqui com bastante gente que não conhece, né, tudo de design e está começando agora, de repente eu chegar e falar assim para vocês, identidade visual, vocês vão ficar meio, poxa, o que é isso, né? Mas agora que a gente já passou por todas essas aulas, né, que vocês já tiveram bastante teoria, eu acredito que agora a gente possa realmente começar a usar os termos corretos, né, que no caso a gente tem identidade visual, como eu já expliquei para vocês. Bom, esse módulo ele vai vir para mostrar para vocês que qualquer pessoa que se disponha, né, a fazer e tenha o conhecimento disso, consegue fazer uma identidade visual. Não estou dizendo que isso não deva ser trabalho para os designers. Sim, isso é trabalho dos designers. Mas o que eu digo é que qualquer designer que se dispõe a fazer consegue. Porque assim, muita gente fala, eu não vou partir para essa área de identidade visual porque eu não sei desenhar. Ou então porque, isso daí é uma coisa que às vezes as pessoas pagam muito barato, não é valorizado. Não, gente. Isso é muito valorizado. É que às vezes você fala assim, não parece ter tanto valor. Mas se uma empresa está a fim de investir numa marca que vai solidificar ela no mercado, ela vai sim pagar para uma pessoa fazer uma boa identidade visual para ela. E assim, gente, identidade visual, mesmo você não sabendo desenhar perfeitamente, você consegue fazer. Então, assim, ela é legal porque nesse ponto, realmente, qualquer pessoa consegue fazer. Basta ter o conhecimento. Mas eu volto a falar para vocês, nada substitui o curso universitário. Não é porque eu vou ensinar essa parte para vocês que isso vai substituir, que vocês vão conseguir trabalhar por aí fazendo identidade visual como uma pessoa que já é graduada em design. Não, isso não é legal de se fazer. É legal que vocês já tenham esse conhecimento para na hora que vocês chegarem lá no curso superior, ou então que já está fazendo, ou já fez, pega para dar uma relembrada, para dar uma praticada. Não é para substituir nada que está sendo ensinado lá, tá bom? Bom, eu vou começar falando para vocês dos princípios básicos da identidade visual e como que vocês vão fazer para desenvolver essa identidade. Depois, eu vou passar para vocês como que vocês vão realmente fazer essa identidade visual, como que vocês vão produzir. Desde já eu digo que é legal, eu estou até com a tela aqui aberta, esse programa aqui é o Adobe Illustrator, e assim, toda a identidade visual a gente vai desenvolver nele. Por quê? Mais pra frente eu vou falar para vocês os porquês certinhos, mas basicamente, porque a gente precisa ter um vetor. Isso aqui, ó, é um vetor. Então, assim, o que que a gente precisa? Que a identidade visual seja versátil. Então, assim, um dos princípios, depois eu vou aprofundar um pouquinho isso para vocês, é que a gente consiga deixar ela em qualquer tamanho. E isso a gente só consegue sem essa perda de qualidade com os vetores, tá vendo? Consigo deixar ela pequenininha, e se eu quiser imprimir ela desse tamanho, ela vai ter qualidade. E se eu quiser deixar ela enorme, assim, pessoal, ó, gigante, eu consigo sem que ela perca, perdão, essa identidade visual, essa qualidade da identidade visual que a gente está prezando. Bom, eu vou começar falando para vocês como que vocês vão começar o desenvolvimento da identidade visual. Para isso, eu vou usar uma apresentação aqui, que eu fiz para vocês, que a gente vai iniciar pelo briefing. Muita gente não sabe o que é um briefing, né? Fala assim, nossa, o que é isso? Bom, briefing nada mais é do que
umas perguntinhas que você vai fazer para o cliente. Essas perguntas, geralmente a gente faz essas perguntas documentadas. Quando vocês vão contratar, né, quando o cliente vai te contratar, quando ele vai contratar seus serviços, é legal que vocês façam um contrato, né, e que nesse contrato você tenha já toda uma documentação anexada, até mesmo para proteção de vocês, para garantir que esse serviço vai ser pago e tudo mais. E um dos documentos que é legal vocês anexarem é esse briefing. O que que é o briefing, então? Ele é assim, vocês vão desenvolver uma folha, uma ficha de perguntas e vocês não vão dar essa folha para o cliente responder. E essas perguntas vão meio que guiar vocês, elas vão ser um norte para vocês para desenvolver essa identidade visual. E o que que essas perguntas vão ter? Elas vão transmitir quais que são as ideias do cliente. Porque assim, né, é complicado, porque às vezes o cliente ele quer uma coisa, mas ele não sabe explicar o que ele quer. E às vezes nem ele sabe o que ele quer, mas ele de repente viu uma identidade visual de uma empresa, ele achou linda e ele fica meio com receio de te falar isso. Ele fica assim, ah, mas será que se eu falar isso para ele, ele não vai chegar lá e vai copiar daquela empresa? Ou então, ah, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa igual? Às vezes o cliente não tem conhecimento, né? E ele fica naquela coisa, assim, ele fica meio preso a isso. E o que que assim esse briefing vai fazer? Se o cliente às vezes não sabe te dizer o que ele quer, se ele não sabe te dizer, de repente, ele sabe te dizer o que ele quer, mas ele não sabe explicar de que forma ele quer. Então, assim, essas perguntas, elas vão guiar até mesmo ele a te mostrar o que ele quer de verdade. E elas vão te guiar para que você consiga, através do seu estilo, desenvolvendo a identidade visual com o seu conhecimento, a sua expertise, agradar o cliente e fazer uma marca que solidifique no mercado, né? Porque às vezes a gente faz uma marca que não fica legal e aí também não adianta, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais que são as perguntinhas básicas, assim, né? Como que vocês vão começar? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que que são as questões. Essas questões, se vocês quiserem montar, de repente, um documento e passar para o cliente, para ele responder e depois imprimir isso, pedir para ele assinar, falar assim, olha, esse aqui é o briefing oficial. É legal, é uma documentação que você junta, né? E assim, tendo tudo documentado, as chances, né, do seu projeto não dar certo, elas começam a diminuir. Então, assim, é interessante realmente vocês se focarem um pouquinho nisso, principalmente no começo. Bom, e quais que são as perguntas, né? A primeira pergunta que vocês podem fazer é qual que vai ser o nome da empresa. Pergunta isso para o cliente e pergunta para ele se ele já verificou se o nome da empresa que ele quer já não existe. Porque às vezes ele quer um nome que já tem em todos os lugares, já está registrado com o nome e não vai poder utilizar esse nome de maneira alguma. E aí você vai lá, vai fazer toda uma identidade visual em cima daquilo e de repente ele vai virar para você e falar assim: "Ah, então, eu fui tentar registrar a minha empresa e esse nome já existia, e a gente vai ter que fazer outra identidade visual". E aí você perdeu todo o seu tempo. Então assim, pergunta básica: qual que é o nome da empresa? Essa empresa já tem o endereço na web? Porque assim, às vezes também na hora que o cliente vai fazer o site da empresa, aí ele vê que já existe outra com o mesmo nome, daí ele se toca e fala, opa, não posso usar esse nome. Então assim, se já tem o endereço da web, a chance desse nome ser original é muito maior, né? Você quer que o cliente, né, quer que a URL, que é o endereço do site, esteja na identidade visual? Você quer que junto com o pictograma, junto com o slogan, apareça o site da sua empresa? Isso também vai ser legal para vocês estruturarem o desenho, né, da identidade visual. Continuando. Haverá um slogan que acompanhará o pictograma? Por exemplo, você tem, sei lá, bolinhos da vovó, quentinho sempre. Bolinhos da vovó seria a marca, né? Seria a identidade visual. Quentinho sempre seria o slogan. Só que assim, toda vez que o cliente quiser um slogan junto com a identidade visual, é legal que vocês perguntem se esse slogan é único, se ele é original, porque também não é legal você ter uma marca, por exemplo, sei lá, é, Guaraná Antártica espalha felicidade. Misturando de uma outra empresa que é concorrente, de repente, não é legal isso, né, gente? Então, assim, peça para o cliente, se ele disser, ah, eu não sei, faça uma pesquisa junto com ele, né? Vejam isso certinho, porque realmente a identidade visual ela despende tempo para ser desenvolvida e não é interessante você, de repente, perder um monte de tempo fazendo, pesquisando e se esforçando para desenvolver uma coisa legal e o cliente chegar do nada e falar assim, olha, não vai dar para a gente fazer por causa disso, 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 né?
Qual que será o esquema de cores, né? Essa pergunta é legal para que você direcione o foco da empresa. De repente o cliente fala assim: "Ah, eu imaginei que isso daqui fosse ser, sei lá, rosa, roxo e vermelho". E aí você tá vendo naquela situação que se emprega, de repente uma identidade visual voltada para o mercado empresarial. E ali não vai se empregar roxo, rosa e vermelho. A gente vai ter que usar, sei lá, de repente um tom de cinza, um azul, uma coisa mais séria. E aí, a partir disso, se o cliente disser, ah, o esquema de cor que eu imaginei foi esse, você consegue passar para ele essa ideia. Você fala assim, olha, mas eu já estudei que nesse mercado, nesse nicho, a gente usa mais determinadas cores que transmitem seriedade, né, que transmitem outra ideia que é diferente do que se a gente usar essas cores que você está propondo, a gente vai conseguir. E, de repente, nessa hora, você consegue até direcionar mais a ideia do cliente. Às vezes ele não tem muita noção mesmo do que ele está pedindo, mas respondendo ao briefing, você ajuda ele a chegar num consenso sobre o que ele mesmo quer. E uma outra questão que é legal é se há algum símbolo que é considerado como símbolo da empresa, como um ícone pelo qual ela é reconhecida. Porque assim, às vezes tem empresas que o dono de repente tem um apelido, que é um bichinho, ou então, sei lá, é um símbolo da família. A gente tem assim, por exemplo, empresas que têm, vamos supor aquela que tem um castor junto com a marca do colchão, ela tem assim um mascote junto com ela. Então assim, você tem que perguntar se a empresa vai ter alguma coisa assim junto ou se ela é lembrada por isso, porque de repente vale até investir numa forma, né, para desenvolver a identidade visual que lembre, né, esse ícone, que lembre esse símbolo pelo qual a empresa já é conhecida. E assim, ó, as outras que, pra gente finalizar, outras perguntas que são muito importantes. Qual que é o estilo da empresa? Qual que é o ramo de atuação dessa empresa? Para onde o cliente quer focar essa empresa? Porque às vezes ele não sabe onde ele está iniciando, ele não sabe qual é a área dele, e é legal, né, que ele realmente direcione para vocês também direcionarem, para que vocês escolham a tipografia correta, as cores corretas, para que vocês façam uma arte mais séria, uma arte mais engraçada. E peça para que o cliente descreva um pouco sobre a empresa, né? O que que ela é, onde ele quer atuar, como ela surgiu, por que que ela surgiu, quais eram os donos iniciais, ou se era só ele, se é uma ideia única, se é original, se não é, se esse ramo que ele está tentando atuar já tem muitas empresas ou se tem poucas. Isso também vai servir muito para você criar a sua identidade visual. E peça que o cliente, ao final de todas essas questões, adicione mais comentários, como as coisas que ele gosta, cores que ele gosta, pictogramas que ele gosta, no caso símbolos, sensações que ele quer passar, qual é o nicho de mercado que ele quer atingir. Bom, pessoal, com essas questões, eu acredito que vocês já consigam elaborar um briefing bem legal e passar para o cliente. E a partir disso, a gente vai começar então a desenvolver uma identidade visual. Na próxima aula, eu já vou mostrar para vocês, usando o Adobe Illustrator, como que a gente vai começar a solucionar os três princípios básicos da identidade visual, criando uma imagem que é agradável, única e versátil, tá bom? Até a próxima, então. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou começar com vocês uma parte que é importantíssima para quem vai começar a desenvolver identidade visual, que são os princípios que vocês têm que ter em mente todas as vezes que vocês forem desenvolver e começar o projeto de uma identidade. Bom, o primeiro princípio é o da simplicidade versus a complexidade. O que esse princípio nos quer dizer, né? Ele quer dizer que quanto mais simples for uma identidade visual, melhor ela é. Porque identidades visuais muito complexas, elas tendem a não passar uma confiança, elas tendem a parecer uma coisa assim, meio que brega mesmo. E enquanto que uma identidade visual mais simples, ela passa modernidade, ela passa uma sensação assim de confiança, como posso dizer? Uma sensação de que aquilo é inovador, né? Uma inovação. E assim, além disso, né, elas possibilitam que as aplicações sejam inúmeras. Você consegue aplicar em vários tipos de superfícies diferentes, sem a perda da qualidade, né, que eu tinha dito já para vocês na outra aula. E além disso, você consegue, assim, de maneira simples, criar uma marca que se solidifica no mercado e que fica na mente das pessoas, né, que vão ter contato com ela. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns exemplos, ó. Tem o da FedEx, que
para vocês verem assim, ó, é uma tipografia simples, com um trabalho aqui que ela, se você olhar bem, ó, ela dá até uma certa conformação, né, a forma. São duas cores também super simples e que passam, né, essa sensação de rapidez, de uma coisa assim séria que vai chegar na hora que você precisa. A Nike também, né, que passa a sensação de fluidez, de uma coisa assim rápida, ao mesmo tempo versátil. E ela se resume, ó, a um traçado, né? A Heineken, por exemplo, aqui que passa a sensação de tradicionalismo, de exclusividade, de algo que foi feito especialmente para você, né? E também remete ao país que ela é produzida, né? E a origem, no caso das cervejas. Então, assim, você tem assim uma coisa que parece até meio medieval, né? Uma coisa muito assim de tradição mesmo. A Coca-Cola, que mesmo sendo uma tipografia cursiva, consegue, né, já há muitos anos, conseguiu fortificar sua marca, se estabelecer no mercado, sendo a grande potência que ela é hoje. E eu trouxe para vocês verem aqui a última versão, né, da identidade visual da Microsoft, que a Microsoft é legal, vocês observarem, porque ela tende a acompanhar a evolução dos seus produtos. E cada vez que esses produtos são lançados, ela meio que dá uma modificada na sua marca. E agora ela padronizou tudo no padrão do Windows 8, né? Ela ficou com essa tipografia bem mais simples, as cores são simples, são tons mais claros e as formas são bem definidas. Isso aqui ficou bem interessante, é bem legal de acompanhar. Bom, e por que eu estou falando isso para vocês? Eu estou falando porque eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que vocês devem e uma coisa que vocês não devem fazer. Mas assim, ó, lembrando que aqui eu não estou desenvolvendo nenhuma identidade visual assim complexa, porque eu quero mostrar para vocês que qualquer pessoa consegue fazer mesmo, sem saber desenhar. Mas assim, lógico, que se eu fosse fazer para vocês verem uma identidade visual bem feita e com muito tempo, você despenderia muito tempo. Eu teria que mostrar para vocês passo a passo mesmo. E assim, aqui eu vou tentar mostrar, claro, da forma mais completa possível. Mas assim, isso aqui né, é legal vocês, quando forem desenvolver uma identidade visual, fazerem um bom estudo antes, analisarem muito bem o briefing. Eu vou fazer esses exemplos mais para mostrar mesmo para vocês, tá bom? Ó, eu peguei aqui esse exemplo de uma doceria chamada Doce Amor. Aqui, ó, a gente tem, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Uma coisa que não é legal vocês fazerem. Isso daqui, ó, uma tipografia de difícil leitura, tá vendo? Que já está com alterações no kerning. Lembra que eu expliquei para vocês? O kerning é aquele espaçamento entre letras. Além disso, você tem muitos elementos em cima dela que estão prejudicando a legibilidade. Então, assim, isso aqui, pessoal, não é muito legal vocês fazerem. Às vezes você pode falar assim, ai, mas tá bonitinho. Tá bonitinho, só que, né, não tá funcionando para o que a gente precisa. Olha esse exemplo aqui que eu fiz para vocês verem, ó. Esse daqui é muito mais simples. Lógico, esse bolinho aqui não está tão bem desenhado quanto ele deveria estar. Eu fiz aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Mas olha como ele funciona para que vocês tenham uma legibilidade mesmo tamanho minúsculo, ó. Ou então em tamanho bem grande, você não vai perder a qualidade do que você está fazendo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer mesmo esse desenho, como que vocês podem escolher melhor a tipografia. Mas o que eu quero que vocês observem agora é a diferença entre esses dois, tá vendo? Olha como isso daqui dá uma sensação de uma coisa mais acolhedora, de algo mais gracioso. No caso, né, de uma doceria, de uma coisa que tem chocolate, morango, né, por causa das cores. Esse daqui a gente não consegue passar muito bem isso aqui. Então, assim, pessoal, era isso que eu queria que vocês começassem a observar a partir de agora. A partir dessa aula de complexidade e simplicidade, comecem a olhar melhor as identidades visuais que estão ao redor de vocês. Vejam como que elas são geralmente simples, e quando vocês verem uma identidade visual, de repente, que nem essa daqui, que é muito complexa, muito cheia de elementos, comecem a pensar como que elas poderiam ficar se elas fossem simplificadas. Esse exercício é interessante porque a partir dele, vocês vão conseguir, quando vocês forem desenvolver suas próprias identidades, ver diferentes formas, você faz várias opções e você consegue escolher a que melhor se adapta e que atende esses princípios.
E isso faz com que a identidade visual de vocês tenha, né, um trabalho melhor em cima dela, seja uma coisa assim nova, diferenciada, não fique igual a tudo que já existe, tá bom? Bom, pessoal, na próxima aula eu vou passar para vocês outro princípio e eu espero que vocês estejam curtindo esse módulo novo. Até lá! Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou passar para vocês agora mais um pouquinho dos conceitos de identidade visual e agora eu vou entrar num tema, né, nos princípios básicos para que vocês construam uma identidade visual que seja interessante e ao mesmo tempo funcione bem. O primeiro princípio que eu vou passar para vocês é o princípio da simplicidade. É importante, quando vocês forem construir uma identidade visual, que vocês procurem fazê-la o mais simples possível. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, que são identidades visuais famosas, e algumas se resumem a um símbolo, né, um pictograma, outras se resumem a uma tipografia ou uma palavra, mas o que eu quero que vocês vejam é que todas elas são simples, elas não têm muitos detalhes, elas conseguem passar uma imagem ao mesmo tempo corporativa, mas ao mesmo tempo séria, inovadora. E uma coisa que vocês conseguem perceber é que elas conseguem passar para vocês todo o conceito da empresa em poucos símbolos, né? Então, ó, observem bem, algumas são bem geométricas, outras são algum símbolo, como eu já falei para vocês, que representa a história da empresa ou o nome que ela tem. Outras trabalham só com a tipografia, mas de um jeito bem limpo, e eu vou voltar a falar para vocês disso mais para frente. Outras alteram a tipografia para que fique semelhante a algum elemento que lembra, né, o que é comercializado pela empresa, né, como no caso dessa aqui. E outras também alteram para lembrar alguma coisa que tem a ver com o princípio que a empresa tem. Por exemplo, esse daqui que lembra ondas, tá vendo? Bom, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês disso. Vou abrir um novo arquivo aqui no meu Illustrator e a gente vai continuar trabalhando com aquela empresa fictícia que eu inventei para vocês que se chamava Doce Amor, que era uma doceria. Bom, o que eu estou querendo dizer, né? Vamos escrever primeiro o nome dela aqui. Eu usei naquela outra uma tipografia que era mais simples. Nessa daqui eu vou mostrar para vocês como às vezes a complexidade não ajuda no momento que você está fazendo uma identidade visual. Eu vou colocar uma tipografia que não é considerada tão ilegível assim. Mas eu vou começar a alterar algumas coisas para vocês verem como isso pode realmente mudar o que a gente está tentando passar desde o início. Eu vou deixar ela com bem pouco kerning. Além disso, vou criar os contornos, né? Para quem está usando a versão em inglês é o Create Outlines. E eu vou colocar aqui junto dela algum desenho que lembre, né, alguma coisa da doceria. Mas antes disso, eu vou trabalhar com uma paleta de cor. Aqui eu vou colocar para vocês verem como que às vezes alguns elementos, até mesmo como a cor, eles influenciam negativamente na identidade visual. Vou deixar aqui um tom mais escuro. Bom, eu vou desenhar a mão mesmo para vocês. O bolinho. Vou fazer isso aqui, né?
Isso aqui é mais para vocês compararem, tá? Não que essa aqui seja uma identidade visual que seja legal de vocês fazerem. Muito pelo contrário, isso aqui tá muito errado. Você fala assim pra mim, ah, mas isso aqui parece relativamente simples, eu poderia usar alguma coisa assim. Só que vamos supor que a gente coloque mais coisas que vão deixar ela com mais elementos. Olha, isso tá bem simples assim, não vão fazer uma identidade visual dessa forma. Mas tá vendo como isso daqui já está prejudicando o que a gente está querendo encontrar nessa doceria? Por exemplo, a gente quer uma marca que fique solidificada no mercado. A gente quer alguma coisa que transpareça para o cliente seriedade, apesar do foco da empresa não ser assim tão sério. A gente quer uma marca que realmente cative, mas ao mesmo tempo não seja uma coisa assim, é, mal trabalhada. E aqui a gente tem algo muito complexo, muito cheio de formas e coisas e cores que não combinam, né? Elas não têm uma harmonia. Isso aqui está prejudicando muito essa identidade visual. Vocês não devem nunca fazer uma coisa muito cheia de detalhes assim. E eu vou explicar depois para vocês um outro princípio, que é o da versatilidade, que é onde a gente pode encaixar essa identidade visual em qualquer lugar que seja. E esse tipo aqui, ele não atende isso, porque se eu deixar isso daqui bem pequenininho, ele vai perder todos os detalhes, ninguém vai enxergar nada. E vai ficar muito ruim de se reproduzir. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo melhor de como seria uma identidade visual mais simples, porém que consegue passar a mesma mensagem, mas de um jeito melhor. Eu vou colocar aqui naquela tipografia que a gente estava usando antes. E eu vou retirar, isso aqui é bem interessante, tá? Eu vou voltar a falar para vocês isso aqui, mas é bem legal que vocês desde já vejam isso. Não é muito legal vocês alterarem muito o espaçamento entre letras quando vocês forem fazer uma identidade visual. Às vezes a tipografia, ela não atende muito ao que você precisa e você tem que dar uma alterada. Mas tentem não alterar muito, porque isso também prejudica a legibilidade em tamanhos muito reduzidos. Então tentem deixar ela o quanto mais harmônica possível. Então, ó, eu vou transformar ela em contornos. E eu vou trabalhar aqui com uma paleta de cores. Isso também eu vou voltar a falar mais para vocês mais para frente. Mas é interessante que desde já vocês também comecem a ver isso. É legal você, de repente, quando você vai fazer uma identidade visual, você tentar pesquisar as cores que combinam mais com o segmento da empresa, ou então com a área que você vai ter a atuação dela. Assim, alguns sites na internet, eles oferecem paletas de cores prontas. Então, quem quiser, às vezes, entra lá, escreve lá, doce, alguma coisa assim, ele já dá algumas paletas para vocês. Mas, se você não quiser, e você quiser criar uma paleta personalizada, você mesmo faz a sua paleta. Mas é legal que vocês salvem ela e utilizem para tudo, porque isso vai manter a identidade visual corporativa. Vai fazer com que todos os elementos daquela empresa sigam um padrão. E é isso que eles querem mesmo. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar uma paleta simplesinha, bem rápido, com algumas cores que remetem, né, à área em que eu estou atuando. E vocês têm que prestar atenção para escolher sempre tons que são harmônicos entre si. Não adianta vocês quererem usar tons às vezes muito chamativos, muito contrastantes, que isso também não fica legal. Deixar esse aqui. De repente, pode até usar o símbolo do bolinho, como eu já tinha dito para vocês, mas tenta fazer um bolinho um pouquinho mais simples e uma forma que é mais fácil de se reproduzir. É claro que eu estou desenhando à mão aqui para vocês e não vai ficar nem um pouco bom. Mas quando vocês forem fazer, tentem fazer uma coisa assim bem feita para que não exista esse problema.
Às vezes, a gente nem precisa utilizar um símbolo junto. Aqui eu tô colocando, mas para vocês verem. Mas, de repente, só a tipografia já ia conseguir passar o que a gente quer. Mas olha a diferença entre um e outro. É bem visível. E esse daqui, se eu quiser deixar ele enorme, ele vai continuar bem legível e ele vai continuar bem de bom reconhecimento para todo mundo. Esse daqui, se por mais que eu transforme ele todo e expanda as imagens e deixe tudo um vetor só, ele não dá tanta legibilidade, tá vendo? Ele fica muito detalhe, muito pequeno. Se deixar bem pequenininho, ó, ele já vai perder. Ele não tem uma paleta de cores bem definida. Isso daqui, se você precisar de repente estampar no uniforme, numa camiseta, já não vai ficar legal. Ele vai perder qualidade, ele não vai ficar a mesma identidade da empresa. Então, isso também é legal que vocês observem para que vocês façam, quando forem fazer suas identidades visuais, procurem usar geralmente uma cor só e não ficar usando muitos gradientes ou muitas misturas de cores, porque vocês têm que pensar que isso também vai ser impresso ou isso vai ser trabalhado de repente num tecido ou algum lugar assim. E isso vai fazer com que a empresa não continue com a mesma identidade visual, que não é legal, tá bom? Bom, pessoal, esse daí, na próxima aula eu vou passar para vocês mais um princípio e eu espero que vocês estejam aproveitando bastante. Até a próxima. Bom, pessoal, vamos continuar aqui com a aula e eu vou passar para vocês agora mais um princípio do design da identidade visual, que vai ser bem interessante para vocês, principalmente para desenvolvimento de identidades visuais que utilizem algum símbolo, algum pictograma. Esse princípio é o da uniquidade. E o que ele quer dizer para a gente? Que é importante que quando você vai criar uma identidade visual, você tenha uma coisa única. E, de preferência, não utilize coisas muito clichês. Por exemplo, aqui, o símbolo da Pepsi, ele é uma esfera, a gente já conhece ele há muito tempo. E apesar de tudo, ele é uma marca de refrigerantes, de bebidas, mas ela não utiliza, por exemplo, uma garrafa para fazer a identidade visual. É lógico, é importante às vezes você perguntar para o cliente se ele quer que exista mesmo um símbolo que remeta ao nome da empresa, como é o caso aqui da Apple, que é uma maçã. Mas tenta fazer um símbolo, se vocês estiverem fazendo esse sentido, o mais único possível. Que nem essa maçã da Apple, ela é bem estilizada e as cores são trabalhadas nela de forma que ela não pareça simplesmente uma maçã qualquer. É isso que eu quero passar para vocês. Tentem fazer símbolos que sejam únicos. Por exemplo, aqui o McDonald's, o M do McDonald's parece batatinhas fritas, mas eles não fizeram um hambúrguer como o símbolo deles, apesar de eles serem uma lanchonete que vende mais hambúrguer do que batata frita. Então, assim, é importante que vocês vejam isso também. Se vocês forem trabalhar só com letras, né, só com tipografias, tentem fazer uma mistura de cores harmônica, mas que também seja original, que não tenha nada parecido. Pesquisem antes e tentem ver, assim, formas e tipografias também que não fiquem tão na cara que aquela empresa faz. Eu vou explicar para vocês dando um exemplo mais prático. Até agora a gente estava falando da doceria, né? Então vamos continuar. Vamos supor que elas. Vamos fazer agora uma padaria, vai. Ah, eu quero que minha padaria se chame Pão Quentinho. E eu quero que ela tenha uma tipografia fácil de se ler e que me lembre padaria mesmo. Então, assim, padaria a gente tem aquela coisa mais. Parece uma coisa meio colonial, né? Então vamos pôr uma tipografia cursiva e manuscrita. Ah, beleza. Aqui a gente já está usando uma tipografia que já não daria muita leitura. Eu quero que vocês estão reparando cada vez mais nisso, porque é dessa forma que vocês vão solidificando mesmo os conceitos de identidade visual. Bom, aí eu tenho aqui, eu vou fazer como símbolo da minha padaria o que toda padaria faz, né? Um pãozinho. É lógico que eu estou fazendo isso bem rápido para vocês, eu não estou fazendo assim uma coisa muito bem trabalhada. Eu espero que até o final do nosso treinamento todo mundo já esteja conseguindo fazer assim identidades visuais bem legais, tá?
Eu vou fazendo bem rapidinho, que é só para passar isso mesmo para vocês. Bom, eu tô fazendo meu pãozinho aqui. Já não seguindo os princípios, né? Porque, ó, uma forma muito complexa. Opa, recortar melhor aqui. Só para mostrar para vocês. Aí eu vou trabalhar com as cores que toda padaria trabalha, né? Às vezes o cliente ele fala para você, eu quero que você utilize tais cores. De repente você consegue até convencer o cliente, fala assim para ele, olha, dá pra gente utilizar uma outra parecida, mas não precisa ficar tão assim. Mas se o cliente for muito irredutível, vocês tentem usar as cores que ele pede, mas de uma forma mais harmônica, tá? Não tentem usar também muito assim, porque às vezes o cliente não entende tão bem o que ele quer e não vai ficar muito legal. Pá. Bom, aqui eu vou trabalhar aqui com laranja. Aí, fora isso, eu também vou fazer uma fumacinha saindo do meu pão, porque o pão tá quentinho. Vou colocar aqui uma básica. E essa aqui fica sendo a minha identidade visual. Bom, observem bem que aqui a gente não tem uma coisa assim muito original, né? Qualquer padaria que você for, você encontrar, você vai ver uma imagem dessa de um pão ou de um trigo. Geralmente eles gostam de colocar os trigos também. Umas coisas assim que não tem nada de original nisso. Lógico que se você não puder fazer alguma coisa, brincar com isso, vai fazer o quê, né? Também não tem como a gente ficar brigando. Mas, assim, se você puder propor alguma coisa inovadora e que vai realmente dar um diferencial para aquele lugar, é legal que vocês tentem, né, proporcionar isso para o cliente, porque às vezes ele mesmo não sabe, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma forma que eu faria diferente dessa identidade visual para deixar ela mais única. Então, eu vou selecionar uma tipografia um pouquinho mais diferente do que essas tão usadas assim. Mas eu também vou tentar usar uma tipografia que ainda assim lembre um pouquinho, porque é interessante, né? A gente nunca fugir tanto assim do que a gente está falando. Então, vamos procurar aqui. Eu tenho muita tipografia instalada. Não estou dizendo que vocês tenham que fazer o mesmo, tá? Podem usar menos tipografias, às vezes é até mais fácil para vocês encontrarem alguma coisa melhor do que vocês ficarem usando, né, um monte de tipografias diferentes. Mas vamos lá. Ó, vou mexer um pouquinho no Kering, só um pouquinho para ele não ficar tão assim. Eu vou trabalhar aqui uma coisa assim que é bem interessante. É lógico que eu vou fazer aqui na mão, mas se vocês forem fazer em casa, façam um estudo detalhado e tudo mais. Mas é legal, de repente, você trabalhar só com uma linha. Peraí que essa aqui não ficou muito legal. Vamos de novo. Deixa eu já atualizar aqui, ó. Eu quero que me lembre um pão. Opa, riscando. Illustrator às vezes prega umas peças na gente, viu, pessoal? Não se assustem com isso. Bom, não quer ficar, a gente faz com outra ferramenta. Olha, isso aqui já dá uma diferenciada do que a gente está falando. Eu não preciso, de repente, fazer um pão. Opa, fazer isso aqui, para ficar o símbolo da minha empresa. Eu posso, de repente, trabalhar com outras formas. Isso daqui lembra o formato do pão. Isso aqui lembra o formato da fumaça. Mas ela não é uma coisa assim tão na cara. E é legal, de repente, a gente usar ela bem pequenininha, assim, ó. E aí você pode, de repente, trabalhar com cores aqui só. Cores que lembrem, né, o pão quentinho. Aí, de repente, dá pra você trabalhar até com uma cor que sobrepõe. E dá pra criar até um efeitinho, tipo assim.
mostrar pra vocês agora como é que vai ficar aqui. Opa. Bom, ai, que legal. Bom, vamos trabalhar com outra cor, vai. Vou pegar esse daqui mesmo. Agora ele ficou. Bom, aí aqui embaixo eu vou ter que colocar a minha paleta que eu tava antes. E aqui em cima eu vou colocar outra cor. Vou colocar em uma opacidade multiplicada aqui. Lógico, não vai usar dessa tonalidade, né, pessoal? Às vezes vocês conseguem fazer uma coisa bem mais legal. Mas é mais pra vocês verem como que dá pra fazer uma coisa diferente, assim, sem ficar tão clichê, tá vendo? Ó, isso daqui, ó, não precisa ficar tão na cara, assim, que é uma padaria que faz pão quentinho. Mas dá pra vocês fazerem uma coisa diferente, sem ficar tão igual a tudo que todo mundo faz, ó. Deixa eu ver mais assim. Tá vendo a diferença que dá? Às vezes isso daqui, você vai, a empresa está querendo propor um diferencial, ela está querendo fazer uma coisa nova, e você faz isso, ela não fica tão legal quanto ela ficaria se você entregasse uma coisa assim diferente. Você fala assim, olha, às vezes o cliente está meio assim, não quer aceitar, você fala assim, olha, mas isso aqui mostra inovação, a maioria das empresas não trabalham com isso. É legal vocês conversarem e mostrarem isso para eles. E olha, tá vendo como dá muita diferença? Isso aqui dá mais vontade de você ir. Você fala assim, nossa, aqui deve ter coisas totalmente diferentes do que eu já provei na minha vida, mesmo que não tenha. Mas passa essa ideia, né? Bom, pessoal, é isso. E na próxima aula eu vou passar para vocês o último princípio da identidade visual, tá bom? Até a próxima. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento de identidade visual, eu vou passar para vocês o último princípio da criação de identidades visuais, tá? É o princípio da versatilidade. O que que ele quer dizer para a gente? O princípio da versatilidade, ele diz que a gente tem que criar uma identidade visual que seja adaptável a qualquer tamanho. Eu já venho falando disso para vocês desde o começo, mas é por causa disso mesmo, para que vocês fixem bem esse princípio, porque ele é o mais importante. Além da gente criar a identidade visual que seja escalonável, né, que ela possa ser aumentada ou diminuída sem perder legibilidade, sem perder cores. Além disso, a gente tem que criar uma identidade que tenha cores bem definidas, de preferência que a gente não utilize gradientes, sejam cores mais puras. E é interessante também que ela sempre seja em vetor. Aí você fala assim pra mim, ah, mas eu quero fazer ela no Photoshop. Olha, você pode até fazer o esboço no Photoshop, de repente fazer a identidade lá, mas é legal que a finalização seja feita no Illustrator. Ou, de repente, se você usa CorelDRAW, também pode ser, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles são programas vetoriais e o vetor tem essa propriedade escalonável, né? Que você pode diminuir e aumentar sem que ele perda a qualidade. E também é legal porque as cores no Illustrator elas já são no padrão CMYK. E geralmente a identidade visual ela é impressa ou ela é utilizada em papelaria ou alguma coisa assim, ou seja, ela vai ser impressa de alguma forma, ou ela vai ser estampada. E as cores CMYK já são próprias para isso, então vocês vão ter que ficar convertendo depois. O máximo que vai ter que ser feita de conversão vai ser se essa identidade visual for ser utilizada no e-mail marketing, num site ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim é menos do que você ter que converter tudo depois de novo. Então, assim, esse é o princípio da versatilidade. Façam algo que seja assim. Por exemplo, vou utilizar o mesmo exemplo que eu já estava mostrando para vocês antes. Esse aqui da Pepsi. Se eu quiser deixar ela bem pequenininha, ó, ela continua legível. Ela não perde essa legibilidade, as cores não se alteram. Você não vê o gradiente mudar porque ela nem tem gradiente. Você vai falar assim pra mim, ah, mas essa aqui da Apple é assim. Mas geralmente essa aqui é uma marca mais antiga da Apple. Se vocês pegarem as mais novas, tanto dela como da Microsoft, eles já estão utilizando só cores puras e formas vetoriais. Porque isso daqui realmente não funcionava. É como é mais antigo, ó, às vezes você perde um pouquinho da qualidade. A mesma coisa aqui, ó, nessa aqui do McDonald's da CNN, tá vendo? Posso deixar ela bem pequenininha que ela não perde a legibilidade. Mesma coisa do eBay.
Se vocês forem trabalhar com tipografia, sempre convertam a tipografia em curvas. Ah, eu não sei o que que é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. No treinamento de Illustrator tem isso, no de Corel também tem, mas eu vou mostrar de novo para vocês verem aqui como que faz. Eu vou escrever meu nome e vou mostrar só para vocês não esquecerem como que é. Clica com o botão direito em cima de onde vocês utilizaram, né, tipografia. E quem está usando a versão em inglês vai ter escrito aqui, Create Outlines. Quem está usando em português vai ter aqui, ó, Criar contornos. Pronto. Isso daqui vai garantir que quando vocês entregarem essa identidade visual para o cliente e ele for utilizar, ou levar uma gráfica para imprimir, ou enfim, que ele de repente vai contratar outra pessoa para fazer uma parte da identidade visual corporativa. Você não faz site e ele quer que outra pessoa faça. Eles vão poder utilizar sem que essa tipografia seja alterada. Porque não é todo computador de todo mundo que tem a mesma tipografia. De repente o meu tem e o de vocês não tem. E eu passo isso para vocês sem criar essas curvas. E aí, a hora que vocês vão abrir, vai ficar todo diferente, não vai ficar com a mesma identidade. Isso vai prejudicar o trabalho de vocês. Então, tenham isso sempre em mente, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês no mesmo exemplo, né, da padaria Pão Quentinho, para vocês verem como que funciona isso, ó, esse princípio da versatilidade. Eu vou expandir o meu desenho para ele ficar todo em vetor, sem ter esse problema da escalonagem. Mas eu vou mostrar para vocês como que isso aqui não dá legibilidade quando ele fica muito pequeno, porque ela não foi pensada para ser assim. Olha isso, vocês conseguem ler alguma coisa aqui? Não conseguem. Isso daqui é uma identidade visual que não funciona. Quando vocês forem fazer uma identidade visual, esse é o primeiro teste que tem que ser feito. Não façam identidades visuais que não podem ser escalonadas. Eu vou mostrar nesse daqui, ó. Como ele vai dar bem mais leitura. Tá vendo? Lógico que as cores não estão ajudando nesse ponto. Eu falei isso para vocês na aula anterior, né? Quando for pensar, faça uma paleta de cores já bem definida. Pensem em diferentes fundos. De repente é legal você fazer assim vários fundos de várias cores diferentes e testar para ver se isso vai funcionar. Porque a gente não sabe onde vai ser aplicado de repente numa fachada ou alguma coisa do tipo, e às vezes não vai dar leitura. Ó, tá vendo aqui ele dá leitura, ó. E aí é legal o quê? Quando vocês forem entregar para o cliente uma identidade visual, que vocês às vezes até façam algumas aplicações para ele ver as cores de repente de fundo, porque às vezes ele tem um prédio, ele vai pintar e ele não sabe ainda a cor que ele vai fazer. Você dá opções para ele de cores e isso até ajuda na hora em que ele for realmente ver onde isso aqui vai ser aplicado, para que não fique também uma coisa estranha, tá vendo? Ó, aqui ele dá leitura. Tentem pensar em locais onde ele pode aplicar isso. E tentem pensar em cores que fiquem harmônicas entre si, entre a identidade visual que vocês criaram. E sempre se lembrem disso. Convertam as tipografias em linhas, façam a identidade visual em vetor, desenvolvam suas paletas de cores, deixem essas paletas salvas para que isso não seja perdido e entreguem para o cliente sempre opções de cores. Isso mostra que a identidade visual que vocês criaram, ela é versátil, ela pode ser utilizada em qualquer lugar. E é isso que o cliente quer. Quando você entrega, ele quer ver esse tipo de coisa. Ele não quer simplesmente olhar isso daqui e falar assim, ah, tá bom. Ele quer imaginar isso aplicado. E isso vai ajudar mesmo até o trabalho de vocês, tá bom? Bom, na próxima aula eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre escolha de tipografia para a identidade visual e eu vou mostrar para vocês os exemplos de marcas que já são utilizadas só com tipografias e que conseguiram se solidificar no mercado sem nenhum outro símbolo junto delas. Então, até a próxima, pessoal!